Coloque a mão no seu coração, vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, muito obrigado, Pai querido, Pai amado. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua presença. Felizes, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça. E acima de tudo, meu Pai, nós temos feito o que é necessário. Nós não temos aberto margem, Senhor, para as justificativas, para o engano, para as desculpas, Senhor, para não fazermos o que é preciso e, consequentemente, não vivermos, meu Pai, uma vida poderosa que o Senhor nos planejou. Então eu te peço, Senhor, que cada um desenvolva cada vez mais, Senhor, esse espírito forte, esse espírito resiliente, que nós não venhamos mais usar, Senhor, nunca mais, de justificativas para convencer a nós mesmos. Porque o que importa, Senhor, são os nossos resultados. Se o que estamos fazendo não tem tido resultado positivo, a falha não está no Senhor, a falha está em nós. E que cada um tome decisões, Senhor. Decisões de crescer, de avançar, de prosperar. Decisões de ampliar a mente, Senhor. Decisões de não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformá-lo, Senhor, através da nossa posição, do nosso posicionamento. Porque ninguém muda ninguém, isso nós já aprendemos, Senhor. Mas nós podemos mudar muitas coisas, começando por nós mesmos. Então eu peço que o Senhor nos dê visão e discernimento para tomar as decisões corretas na nossa vida e não perder tempo, Senhor. Porque a nossa vida é curta. São tantas coisas, meu Pai, que nós precisamos fazer. Mas se nós não alinharmos o nosso foco, nós vamos perder tempo. Nós vamos ficar correndo, sem chegar a lugar nenhum. Então eu peço, Senhor, abençoe cada um que está aqui comigo, cada um que estiver, meu Deus, que vai passar pelas igrejas, cada um que está na transmissão, que o Senhor possa nos derramar unção, Senhor, para este dia, graça para este dia, Senhor, e nos fortalecer dia após dia nesse espírito forte e resiliente, com esse coração, meu Pai, com um coração que te ama, um coração que deseja o Senhor, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nós queremos ficar bons nisso, bons em agradar o Senhor, porque aquele que chama a sua atenção e encontra favor aos seus olhos, Senhor, esse recebe a bênção, esse recebe as respostas. E o receber favor, meu Pai, não é porque o Senhor se agrada da nossa pele, dos nossos olhos, mas que o Senhor se agrada do nosso coração. E aquele que te agrada, meu Pai, o homem que te agrada, é aquele que te obedece. O Senhor só busca isso, Pai. Pessoas que obedecem à sua vontade, que não fazem mais a própria vontade, mas que alinham a própria vontade à sua, Senhor. E nos tornamos um. Porque o Senhor diz que nós temos que ser um. Como o Senhor é um com o Pai, e nós queremos ser um com o Senhor, meu Pai. Porque ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai, sem buscar pelo Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas dificuldades, meu Pai. Nos ajuda no nosso padrão ainda que tem tantas coisas que precisam ser melhoradas, meu Pai, e outras arrancadas e mudadas radicalmente. Nos ajuda, Senhor. São muitas coisas, muitos pensamentos, meu Pai, muitas coisas que vêm para nos distrair, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar poderosamente, Senhor, porque sozinhos, meu Pai, longe da videira, nós vamos secar, vamos fracassar. Mas com o Senhor, meu Pai, nós daremos muito fruto, Senhor. É isso que nós queremos, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa por falhas, pecados, erros, pensamentos, sentimentos, reações, atitudes que nós tomamos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Fala profundamente aos corações. Abençoa cada um que está aqui conosco, cada um que ainda vai passar pela igreja, que vai passar pelos cultos, pela transmissão, que o Senhor possa responder grandemente cada um de nós. É o que eu te peço,
E desde já te agradeço, meu Pai, e declaramos que hoje é o melhor dia das nossas vidas até então. Hoje viveremos coisas poderosas, extraordinárias. Hoje, meu Pai, estabeleceremos padrões certos na nossa vida, porque cada dia, Senhor, é uma ótima oportunidade para mudar o rumo da nossa vida, Senhor. Nos alinharmos ainda mais ao padrão certo. Cada dia, Senhor. Porque a sua palavra diz exatamente isso. Somente para os vivos é que há esperança. E se nós estamos aqui, Senhor, nós podemos mudar muitas coisas para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor amado. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Pode sentar, por favor. Bom dia ao pessoal da transmissão, da live. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela companhia de todos vocês, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, pessoal. Você busca uma vida comum ou uma vida incomum? Vida incomum. De vida comum, a gente sabe como é, de vida comum a gente conhece pessoas que vivem, infelizmente, uma vida simples, uma vida comum, uma vida sem grandes mudanças, sem grandes resultados. E a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos perseguir essa vida incomum. Porque, infelizmente, poucos estão dispostos a fazer o que é necessário. A palavra está à disposição de todos nós. As oportunidades, né? Enquanto vocês estão aqui comigo, por exemplo, ou todos esses que estão acompanhando pela transmissão, muitos outros estão fazendo outras coisas que eventualmente não são as coisas mais sábias, mais inteligentes, mais produtivas. Você com as suas dificuldades, com a distância, com o frio, né, com uma série de situações, você está aqui. Você decidiu ser intencional. Você decidiu não apresentar justificativas. Um dia como hoje, né, tão gostoso ficar na cama, quentinho e tal. Mas o que é uma hora a mais, talvez, de sono? Uma hora a mais de conforto, talvez? Sendo que definições podem acontecer de um minuto para o outro. Quando nós temos aquela luz, aquele estalo na nossa mente, puxa, olha só, que coisa. Fora que, todas as vezes que nós temos a oportunidade de fazer o que é preciso, e nós não fazemos aquilo que nós gostamos, nós nos tornamos mais resilientes. Nós crescemos somente com o desconforto, nós crescemos com as dificuldades. Porque uma pessoa que é privada das dificuldades, é o que infelizmente nós vemos, homens, né, mulheres, enfim, de 30, 40 anos, frustrados. Por quê? Porque muitas vezes tiveram pais que privaram de dificuldades, que tornaram aquelas pessoas, ensinaram aquelas crianças, por exemplo, que elas não poderiam ou eram incapazes de alguma coisa. Não, tadinho, não, coitadinho, não faça isso, não, isso é perigoso. Aí vai fechando, vai impedindo. Vai acordar cedo para ir para o culto. Ai, tadinho, deixa descansar. Coitadinho. Aí vai procurar um trabalho, vai procurar um emprego. O que muitas vezes mães fazem isso com os filhos? Não, isso não é para ele. Não, isso ele não merece. Não, isso é muito pouco. Sim ou não, pessoal? Estou inventando alguma coisa. É isso. Aí daqui a pouco a pessoa completa uma idade, não saiu de casa, não casou, não construiu nada. A bomba, a frustração volta para aquele pai, para aquela mãe. Porque ao invés de estimular, não, você pode, você consegue, é difícil, mas vamos, você vai conseguir, tenta de novo, vamos lá. A pessoa sempre assim, não pode, vamos tentar, vamos fazer assim, não, coitadinho, não, etc.
e criam pessoas comuns, pessoas frustradas, pessoas infelizes, e que só sabem reclamar, não sabem como sair daquela situação, não sabem como sair, porque foi uma vida toda incutindo uma mentalidade menor, que ia conquistar o mundo, mas sem dores, sem dificuldades, sem desafios, sem complicações. Vamos nesse atalho aqui, não precisa de tudo isso, não. E o resultado disso a gente vê hoje em dia. A época, a sociedade, o tempo das pessoas mais fracas e frágeis da nossa história. Nunca as pessoas foram tão moles. Nunca as pessoas quiseram tantas coisas e puderam ir tão longe, mas estão tão travadas. Relacionamento não flui. Por quê? Porque ficou ruim, vamos separar. Hoje em dia você demora mais para casar do que para descasar. Você leva 1 mês pelo menos para casar, para fazer os trâmites do cartório, até chegar o dia que você marca, vai lá, o juiz de paz faz o casamento, tal, registra, e depois sai a certidão, tal. Para casar você vai para descasar, para separar, você faz isso numa tarde. Tranquilo. Então as coisas vão ficando fáceis. Ganhe dinheiro sem fazer nada da sua casa, igual esses anúncios que aparecem aí. Eu estou aqui amamentando meu filho, já ganhei, não sei, R$300. Não fiz nada. Bom, eu não sei, se você conhece, você usa esse aplicativo, depois você me fala. Eu nunca vi isso funcionar. Então são situações que a gente vê que as pessoas estão caçando, mas elas fogem do caminho, fogem dos princípios, fogem daquilo que realmente funciona. Mas elas querem viver uma vida em comum, elas querem se destacar, elas querem influenciar pessoas. Influenciar com o quê? Com a bagagem. O que nós temos agregado? O que nós temos acrescentado à vida das pessoas? São perguntas que nós precisamos de respostas. Por que alguém pararia para me ouvir? Por que alguém pararia para ouvir você? O que nós temos para ajudar, para acrescentar? O que a nossa fé, a nossa resiliência, o quê? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas buscam inspiração. Elas buscam pessoas que vão inspirá-las a crescer, a avançar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha o desenvolvimento dos homens e das mulheres da palavra, a gente se inspira nessas pessoas. Você vê a adoração de Davi, a coragem de Davi, isso não te inspira? Sim ou não, pessoal? A resiliência de José, a convicção de Daniel, a capacidade de se ajustar, de mudar, de Abraão. Nós nos inspiramos nessas pessoas. O foco de Paulo, a transformação de Pedro. Nós vemos homens, nós vemos pessoas que quiseram mais, que não aceitaram uma vidinha miserável, medíocre. A Esther, a coragem dela, dentre tantas mulheres, ela crê, ela se destacar, ela não ficar lá acomodada, nossa, ganhei, agora já está jogo ganho, está tudo certo. A Raabe, quem que era aquela mulher? Ela podia falar, quem sou eu? Sou uma mulher, uma prostituta, sabe? Quem que vai me ouvir? O que eu tenho aqui para acrescentar? Pois é, ela tinha, e ela teve um papel importantíssimo. Então por que as pessoas vão parar para me ouvir se eu não tenho comportamentos, eu não tomo decisões que realmente vão me levar a um nível elevado, um nível diferenciado? Por que as pessoas vão parar para me ouvir? E as pessoas estão olhando, as pessoas estão procurando, elas estão olhando para mim e para você. Elas estão olhando para nós e buscando inspiração.
E muitas vezes o que elas encontram, ainda mais nesse meio de rede social, às vezes o que as pessoas encontram de inspiração é às vezes uma pessoa que faz uma maquiagem boa. Ok, um talento dela, ok. Mas o que mais? O que mais profundo? O que mais profundo a gente tem? Às vezes uma roupa, às vezes a foto que ela estava viajando não sei aonde. Estava lá na Europa, estava lá num lugar. Às vezes é só isso que a pessoa inspira. E nós precisamos analisar isso. Qual o tipo de impacto que nós temos tido na vida das pessoas? E não no mundo de forma geral, mas na nossa casa, por exemplo. Com o nosso cônjuge, por exemplo. Com o nosso filho, por exemplo. Qual o impacto que você tem tido na vida dessas pessoas? Qual a inspiração que você tem sido para essas pessoas? De uma vida em comum. Daquela pessoa olhar para você, do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, olharem para você e falar assim, eu admiro essa pessoa, eu admiro esse homem, eu admiro essa mulher. Eu quero ter essa força, eu quero ter essa resiliência, eu quero ter esse caráter, eu quero ter essa disciplina, eu quero ter essa excelência, eu quero ter essa fé. O que as pessoas olham para nós, pessoal? A gente precisa responder essas perguntas. O que as pessoas olham para nós e enxergam? Eu quero mais. Eu quero alcançar aquele patamar, aquele nível. Ou será que a gente só fica aí, reclamando, minha vida não vai, meu marido não me respeita, a minha esposa não me respeita, o meu filho não me ouve, o meu patrão não me reconhece, a minha família não me respeita. A culpa é de quem, pessoal? A culpa é do outro? Não, a culpa é minha mesmo. Por mais que a gente não queira aceitar, por mais que a gente não goste disso, essa é a realidade. Quando você entra no relacionamento, você não entra com a sua ficha limpinha? Sim ou não? Quando você entra num trabalho, você não entra com a sua ficha limpinha? Quando seu filho nasce, a ficha não está limpinha? Sim ou não, pessoal? Então, a imagem que aquela pessoa vai ficando de você, foi você quem criou, fui eu quem criei. Não sim ou não? Então, eu não tenho que reclamar de nada. Se eu sou fraco, se eu sou mole, se eu reclamo de tudo, se eu critico tudo, se eu falo que tudo é difícil, se eu não tenho disciplina, a culpa é minha. Essa é a imagem que eu estou passando para o mundo. A culpa é minha. Então essa vida em comum não vai acontecer vivendo atitudes e reações comuns. E as pessoas estão procurando essa inspiração, estão olhando para mim e para você. A nossa imagem conta quais são os nossos rituais, a nossa conversa, o nosso diálogo. Se você conversa com uma pessoa que, nossa, você queria ficar lá 5 dias ouvindo ela. E tem aquelas que você fica 10 minutos na sua cabeça assim, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que ficar ouvindo esse negócio, meu Deus. Termina então. Aí você torce para o celular tocar, nossa, eu estava esperando essa ligação. O outro te chama assim, deixa eu só resolver aquilo lá. Então, a nossa vida, a nossa palavra, a nossa imagem conta quais os rituais que nós temos. Porque elas vão refletir no mundo. Os rituais de oração, os rituais de leitura, os rituais de alimentação, os rituais de cuidado com o corpo. Esses rituais vão refletir no mundo, aqui fora. As pessoas estão procurando. As pessoas nunca foram tão carentes de bons exemplos. Que maus exemplos o que mais tem. É o que mais tem. Cadê os homens de Deus, as mulheres de Deus, os homens fortes, as mulheres sábias? Cadê? Cadê os maridos que respeitam os valores? Cadê as mulheres que respeitam a sua família? As pessoas nunca foram tão carentes.
de bons exemplos? Cadê os pais que beijam, que abraçam, que estão com os filhos? O que a gente vê são homens fracos que não assumem responsabilidade, mulheres que desequilibradas, pais egoístas. Quer calar a boca do filho? Dá um celular para ele. Não tem tempo, não reclama, depois enche em top de remédio, fala que tem síndrome disso, síndrome daquilo, situação disso, situação daquilo, bota no psiquiatra, no psicólogo, no judô, no balé, no kung fu, no kumon, bota em tudo, menos com o pai e com a mãe. Bota no inglês, bota no francês, bota no italiano. É um fenômeno de cursos, mas emocionalmente destruído. Você não viu aqueles filmes já? Que tem o chinesinho lá, que é um crânio na matemática e fala inglês e toca violino, mas tem cara de triste. Já viu nos filmes? É um fenômeno, só estuda, o dia inteiro só estudando. Mas é triste. É triste. Pode ganhar muito dinheiro, pode ser o CEO de uma empresa, mas é um cara infeliz. Porque desequilíbrios. Então a gente não pode viver dessa maneira. A gente precisa estar disposto a pagar os preços certos. Infelizmente, a maioria das pessoas não está disposta a pagar alguns preços. Então, a imagem dela não inspira, a maneira dela falar não inspira. E a gente sempre pode melhorar. Às vezes você não teve o melhor estudo, teve que trabalhar muito cedo, não estudou muito, mas você está lá, você lê, você estuda, você fez lá o supletivo. Não, você está ouvindo pessoas que te ajudam a melhorar esse entendimento das coisas. Então não está parada, a pessoa está lá se esforçando. Tudo é uma mentalidade. Fala, sucesso. Fala, pessoal, sucesso é mentalidade. E eu vou ler para você alguns versículos de pessoas que tinham eram vistos, eram enxergados. Eles eram vistos pelo mundo, porque eles eram vistos por Deus. Olha só. 1 Samuel 16:18, vou ler em duas traduções. Um dos servos disse: conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, ele é ótimo. Ele não é só isso. Ele não é só um bom instrumentista. Ele não é só ótimo, não era qualquer coisa, pessoal, ele não era bom, um bom tocador de harpa. Ele não quebrava um galho para tocar harpa. Fala, ele era ótimo. Fala, ótimo. Ele era ótimo, ele era excelente. Ele não somente é ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente. Alguém viu isso nele, pessoal? O Saul viu isso no Davi, sim ou não? Não, o Saul viu isso em Davi? Que ele era um guerreiro valente? Não viu. Então, às vezes é só um menino, não foi isso, pessoal? Então, os irmãos dele viram isso nele? Não, ninguém viu. O Golias menos ainda. Então assim, ele não só toca muito bem, mas ele é um guerreiro forte e valente, é um franzino, pequenininho, tal, mas já era conhecido como agressivo na vida. Fala bem. Então um cara que se preocupava em falar bem, em ter uma boa aparência, em estudar. Então ele fala bem, é de boa aparência, ele se cuida, ele tem vaidade, né? Ele está limpo, ele se esforça para estar limpo, cheiroso, e ele não tinha água encanada, não tinha dinheiro, né? Não tinha um monte de gente servindo ele, pegando água para ele, perfuminho caro, não. Ele estava lá na vida, no pó, no campo, mexendo com ovelha. Mas quando ele tinha que se apresentar, ele estava certo. Ele não ficava falando, me desculpa aí, rei, é porque mexendo com ovelha, o senhor sabe como é que é, né? Não estou nesse palácio igual o senhor. Não, com o que ele tinha,
ele fazia o melhor que ele podia. Com as oportunidades que ele tinha, ele se cuidava, ele treinava, ele era um tocador, ele era um guerreiro. Acima de tudo, fala comigo, acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul. Fala comigo. Ele vive em comunhão com o Senhor. Não precisa falar mais nada. O cara era completo. E não tinha Instagram para ele ficar mostrando, YouTube, para ele ficar gravando vídeo. Nada. É o boca a boca aqui. O servo falou, o cara toca muito bem, ele é um ótimo guerreiro, ele fala bem, ele tem boa aparência, ele tem comunhão com Deus, ele tem a diferença nisso. Ele vive, ele não está, ele não só foi no domingo lá na igreja, ele vive, ele continua, o tempo todo ele é um homem de Deus. A um dos moços disse, conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, não fala bobagem, e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. 1 Samuel 18:14. Em todas as missões, fala, em todas as missões, Davi conquistava. Pessoal, vocês estão muito desanimadinhos, vocês não tomaram café hoje, né? Me ajuda aí, vamos lá. Eu sei que está frio, está cedo, mas estamos juntos. Fala comigo, em todas as missões. Aumentou uns 5 dBs aí, tá bom. Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Ok. Gênesis 39:2. Fala comigo. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Ok? Gênesis 26:26-28. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante de seus exércitos. Isaque lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam, fala comigo por gentileza, vimos claramente que o Senhor está contigo. Ok? Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Daniel 5:12. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, fala comigo, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele dará a interpretação. Eu li alguns exemplos para você. A gente podia achar mais, inclusive. Mas vamos ficar com esses. Nós vemos Davi. A gente fala, né? Eu vou buscar Deus. Deus vai me abençoar. Deus vai me honrar. E Deus vai abrir portas. E Deus vai me capacitar. E eu estou treinando? Adianta só orar, pessoal? Sim ou não? Não adianta só orar. Eu vou ficar um bom guerreiro sem treinar? Eu vou ficar um bom músico sem treinar? Eu vou me tornar alguma coisa de alto nível sem me esforçar? Sim ou não, pessoal? Não. Então por que muitas vezes a gente acha, a religião muitas vezes botou isso na cabeça de muitas pessoas, infelizmente, que Deus vai fazer se eu só ficar aqui na igreja levantando para cima. Não, eu tenho que fazer a minha parte. O Senhor estava com o Daniel, com o José, com todos eles, na verdade, né? Aqui, ó. Ele vive em comunhão com o Senhor. Então a vida desses homens era famoso,
Era famoso que aqueles homens eram os homens de Deus. Eram homens de Deus. E por ser homem de Deus, por você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é excelente. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus terminou, Ele viu tudo que Ele tinha feito, Ele falou, isso é muito bom. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é excelente em tudo que você faz. Você inspira, você traz credibilidade, você traz confiança naquilo que você fala e naquilo que você faz. Então não tem um segredo, o segredo está aqui. Se existir um segredo, o segredo está revelado. Davi não ficou bom, nossa, porque ele orava 20 horas por dia. Não, ele adorava a Deus, ele orava a Deus, mas ele estava lá, em tudo que ele fazia, ele fazia bem feito, ele tinha excelência. Essa é a diferença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, a excelência. Porque quando nós somos excelentes, nós recebemos o favor do Senhor ainda. Tem gente no mundo que é excelente, mas não tem a bênção de Deus, não busca a Deus. Ele tem resultados, mas tem resultados limitados. E quando nós entendemos isso, e nós nos unimos com o Senhor, é impossível a minha vida não prosperar, a minha vida não mudar. E nós vemos aqui, em todas as missões Davi conquistava, não é de cada 3, Davi ganhava uma. Não, em todas as missões Davi conquistava de pleno êxito. Pois o Senhor estava com ele, a bênção estava na vida dele. José era bem sucedido em tudo que ele fazia, porque ele era excelente. Ele se esforçava, ele tinha caráter. Nós vemos aqui, no caso de Isaac, vimos claramente que o Senhor está contigo. Como que um cara vê, um cara ímpio, não tinha a fé de Isaac, ele enxerga a diferença na vida do cara. Como, pessoal? Fala, resultados. É o resultado que mostra que Deus está com você. Adianta você falar, nossa, porque eu sou crente há 30 anos. Cadê os resultados? Mostra a sua fé pelas suas obras. Não simplesmente na sua boca. Eu tenho fé. Eu tenho obras. Então, mostra então aí a sua fé sem obras. Fala que você tem fé, mas você não consegue perdoar. Fala que você tem fé, mas você não consegue crer. Fala que você tem fé, mas você não consegue romper. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu vou lá, eu faço. Eu vou lá, eu entrego. Eu vou lá, eu me esforço. Eu vou lá e eu quebro essa barreira. Eu vou lá e eu faço o que eu tenho que fazer. Porque eu mostro a minha fé. Eu não estou vivendo mais pelo que eu sinto, ou pelo que eu acho, mas pelo que eu aprendi na palavra. Eu não vou fazer isso, o outro não merece, eu não quero, eu não estou com vontade. Então, que fé é essa? Que fé é essa? Que eu não consigo ir lá e ser excelente no meu trabalho, não consigo ir lá e perdoar, não consigo ir lá e tratar bem a minha família, eu não consigo ir lá e parar um tempo e orar, me esforçar. São os meus rituais. E Daniel era um cara desse. Olha quanta coisa que encontrou no cara. Vai lá, vai no Daniel. Porque nele se encontrou um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. O que a gente tem declarado aí nessas últimas semanas? A unção me dá capacidade de resolver problemas. Lembram disso, pessoal? A unção me derrama a capacidade para resolver problemas. Chame Daniel e ele dará. Não falou assim, tenta com o Daniel. Se deu errado até agora, tenta nele, joga para ele, quem sabe, né? Não. Aqui estava certo. Ele dará a interpretação. Ele vai te dar a resposta, ele vai te resolver seu problema. Então nós somos o resultado, pessoal, dos nossos alimentos. Alimento espiritual, alimento físico, alimento intelectual, nós somos o resultado daquilo que a gente come. Esses caras aqui, eles tinham uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, por isso eles estavam num patamar diferente. Não é porque Deus se agradou mais deles, porque eles eram bonitinhos, ou sofriam mais que todo mundo, ou era órfão, ou era desprezado, ou não teve pai, não teve mãe. Não, Deus não olhou para isso.
Deus não olhou para isso, Deus olhou para aquilo que eles estavam dispostos a fazer. Deus procura sempre isso, pessoas dispostas. Deus encontrou quem em Abraão? Vamos começar então um povo novo aí, num cara de 20 anos, com uma mulher novinha aí de 17, né? Vamos fazer as coisas assim, né? Vamos começar bem, né? Deus encontrou num velho, com uma mulher estéril, mas que tinha disposição em obedecer. Um homem, você sabe que o pessoal que é mais velha, já está com a vida já mais estruturada. Ele não era um pobre, o Abraão não era pobre. Diferente de Gideão, por exemplo, que era pobre. Abraão não era pobre, o pai dele era rico. Ele morava num lugar bom. Ele tinha uma vida boa. Então, Deus falou, sai daí. Sai dessa influência, sai dessa mentalidade, sai dessa religião, sai dessa fé, sai dessa cultura. E vai embora. Você já está com a sua vida toda feita, toda estabilizada, toda certinha. Aí você vai lá e sai e abandona tudo. Pois é. Abandonar o velho padrão. Você não precisa necessariamente mudar de cidade, de estado. Não. Você muda o seu padrão. E para mudar o seu padrão, você tem que sair daquelas amizades. Para mudar o seu padrão, você precisa sair daquela rotina errada. Para mudar o seu padrão, você precisa sair daquela fé que te escraviza, que te coloca medo, te coloca peso, não funciona. Então eu preciso sair daquela coisa velha, para o Senhor me mostrar algo novo. Vai para aquela terra, vai para um lugar feio, lugar que você não conhece, não tinha GPS, você ia seguindo, segue a estrela aí, vai lá. Vai naquela direção, não sei o que eu vou encontrar, que tipo de gente eu vou encontrar. Não tinha nada a ver com hoje em dia. Você sabe onde você está indo, você pega uma estrada, você sabe. Ali não, você está indo no meio do mato ali, na estradinha, beleza, no deserto, na pedra, na rocha, nas dificuldades, com o perigo de assalto, de tudo. De tudo. Todo mundo antigamente sabia que se encontrasse uma pessoa lá numa caravana, tudo que ela tinha na vida estava lá. Então assim, é certeza de bons resultados. Não é igual hoje, você sai com o celular e pronto, você não precisa de mais nada. Você faz Pix, você paga lá com o celular, você faz o NFC lá, sabe? Você não está com nada. Lá não. Tudo que você tinha na vida estava no seu corpo, no seu cavalo, no seu jumento, no seu camelo. Então veja o nível, pessoal, que a gente precisa entender que é necessário para a gente crescer. Se eu faço o que é comum, eu vou ter resultados comuns. Se eu faço o incomum, eu vou ter resultados incomuns. Uma vida extraordinária não é uma vida comum. A diferença, eu já falei isso uma vez, a diferença de um campeão e de alguém que é esquecido é que os campeões aparecem. O sucesso, ele não sabe se está frio, se está cedo, se você está cansado. Ele só sabe se você apareceu. Ele só sabe se você foi lá para treinar, se você foi lá para trabalhar, se você acordou mais cedo para fazer o que é necessário. O sucesso só sabe isso, que você está plantando todo dia uma boa semente. Ele não sabe qual é o nível da sua dificuldade, qual a dor que você está enfrentando, qual as mazelas da sua vida, da sua infância, não sabe. Ele só sabe se você apareceu. Apareceu para se tornar um homem de Deus, para se tornar um homem forte, uma mulher que tem determinação, uma pessoa que realmente quer conquistar coisas maiores. Então essa é a diferença. Você apareceu, você está aqui. Você apareceu. Você não apresentou desculpas. Não, eu quero vencer, mas hoje está tão friozinho. Não, eu quero uma vida poderosa, mas hoje está difícil. O sucesso só sabe se você está aqui, se você está plantando. No mundo espiritual, só conta as sementes que eu estou lançando. Não o clima favorável, a circunstância favorável. No mundo espiritual só importa aquilo que você está lançando. A fé, as suas mudanças, a sua luta para mudar um padrão errado.
é o governo. Governo é autoliderança, autocontrole, é disciplina. Eu dou uma ordem. Eu preciso dar uma ordem para mim. Eu vou levantar, eu vou fazer isso, eu vou me disciplinar, eu vou fechar minha boca. Eu vi uma vez uma frase dizem que é do Billy Graham, que fala assim, né? Que ser cristão não é você falar em línguas, mas você controlar a sua língua. Eu falei assim, olha, faz muito sentido. Ser cristão não é você falar em línguas, mas você controlar a sua língua. Porque a palavra diz que se eu consigo controlar minha língua, eu sou perfeito. Então veja, quanta gente que diz que tem o Espírito Santo, que diz que fala em línguas, e mente, trai, engana, fofoca, faz tudo que a sua carne manda. Que espírito é esse? Não sei. Não é o que diz que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo diz que eu tenho que agir em amor e eu tenho que ter autocontrole. Então eu não vou ficar lançando palavras críticas, negativas. Isso mostra uma falta de controle. Então eu preciso dar uma ordem. Qual é a ordem que você tem que dar para você, pessoal? Qual é a ordem que você tem que mandar a você? É fechar a boca? É parar de reclamar? É ser mais firme? É ser mais disciplinado? É parar de preguiça? É parar de apresentar motivos, problemas, desculpas? Qual é a ordem que você precisa dar para você mesmo? O que está no comando da sua vida? O que você sabe que tem que fazer? O que é que você sabe que tem que fazer? Eu falei, é verdade, eu tinha que fazer, eu preciso fazer, mas eu não botei força ainda. Então qual é a ordem? Qual é a ordem que nós precisamos dar a nós mesmos de uma vez por todas? Qual é o segredo para uma vida extraordinária, pessoal? Fala, governo. Qual o segredo para uma vida extraordinária? Governo. Você tem que dar a ordem. Eu vou. Acabou. Acabou. Eu vou fazer. Eu vou tomar essa decisão. Acabou. Eu já tomei essa decisão. Porque é o que a gente já fala. Já falou várias vezes. Quem anda com Deus tem a cara de Deus, tem o Espírito de Deus, tem excelência, tem uma postura diferente. Então a gente precisa analisar. Você quer uma grande vida, você quer uma vida em comum. Mas você, aí no seu interior, você se considera uma pessoa ordinária, comum ou extraordinária? Com aquilo que você faz, como você entrega as coisas, como você se entrega como marido, como esposa, como você se entrega como profissional, como você se entrega para Deus, te coloca no patamar extraordinário mesmo? Ou ordinário, comum? Seja sincero com você. Não apresente desculpas. É porque isso, é porque aquilo, é porque é ele, é porque é o outro, porque é a situação, porque é o... Não. Só seja prático. Entregando o que você entrega no mundo, as pessoas podem se inspirar em você. Você é uma boa referência. Você pode ser uma pessoa que influencia mesmo. É bom seguir você. É bom seguir seus passos. De verdade, pessoal. Só nós podemos mudar isso. Só eu posso mudar. Só você pode mudar isso. Reclamar, achar ruim, ficar chateado, não muda nada. A nossa vida não vai mudar porque a gente não concorda. A gente vai mudar, a nossa vida vai mudar quando nós tomarmos decisões firmes. Então a gente precisa analisar isso. Eu sou ordinário ou eu sou extraordinário? Que eu estou plantando para ter uma vida comum ou uma vida incomum? Porque a gente gosta muito de falar que a gente ouve muitas pessoas falar, né, a vida é injusta. Seja sincero, pessoal, me responda. A vida é justa ou é injusta? Eu não ouvi. É justa? É justa, não é? O que a palavra diz?
De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Qual que é o resto, pessoal? Tudo que o homem semear, fala, tudo que o homem semear, juntos, pessoal, vamos juntos, por favor. Tudo que o homem semear, ele também ceifará, ele também colherá. Por que que alguns não querem falar? Porque está com sono ou porque incomoda isso? A vida é justa. O mundo adora falar das injustiças. O mundo adora falar. Mas vamos ser sinceros com a gente mesmo. De tudo que eu já falei aqui no comecinho. Que nós somos reflexo dos nossos rituais. Nós entregamos ao mundo algo que realmente é bom, é excelente. Aí eu li alguns exemplos aqui para você. De pessoas que, com as condições que eles tinham, eles surpreendiam. Eu não consigo esquecer, a gente não consegue parar de falar toda vez de José. De todos esses que eu falei, eu acredito que o que mais sofreu foi o José. Porque ele estava sozinho numa terra distante, escravo e depois presidiário. Como é que pode ficar pior um trem desse? Daniel ainda tinha um cuidado do rei. Davi estava com o povo dele. Mas José não tinha nada. E ele foi excelente. Ele não se amargurou. Ele não ficou... Nossa, eu vou me matar, que eu vou me enforcar, porque assim, como é que a minha vida pode ficar pior? Não, o cara foi excelente. Ele foi excepcional. Então nós podemos muito mais. Fala, eu posso muito mais. Eu posso muito mais. Eu vou dar uma ordem. Eu vou dar uma ordem. A vida é justa. Eu tenho que plantar a coisa certa. Eu sou um marido horrível. E eu quero um casamento abençoado. Não vai funcionar. Eu sou uma pessoa preguiçosa. E eu quero ganhar milhões. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Você não vai enganar Deus. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Então qual que é a dificuldade? A gente fala assim, nossa, por que isso, por que aquilo? Sinceramente, pessoal, vamos parar para analisar. Qual que é a diferença de você, ao invés de parar, estudar, acordar mais cedo, fazer alguma coisa útil, né? Mas eu estou aqui, estou perdendo meu tempo, TikTok, rede social, porcaria, TV. Qual que é a sua dificuldade, de verdade, de você pegar esse celular e botar do lado? Bota do lado. Se não está sendo nada útil para você, bota do lado. Qual que é a dificuldade de você só cuidar bem, tratar bem a sua esposa, o seu marido? Qual que é a dificuldade de você tratar bem a sua família? Qual que é a dificuldade de você ler 20 minutos? 20 minutos de Bíblia? Seja sincero. A gente nem percebe. A gente gasta 30. E nem percebeu. Subindo telinha de vídeo. Vamos ser sinceros, pessoal. Qual é a dificuldade de você acordar um pouco mais cedo e treinar 1 hora no seu dia? Treinar, eu não tenho tempo, tira, faz uma lista. Eu fiz esse trabalho com os homens recentemente e eu recebi alguns feedbacks. Puxa, esse negócio aí, olha só, eu não percebia isso. Você faz uma lista do seu dia a dia, da sua rotina. O seu celular te dá, ele não fala especificamente o que você estava fazendo lá. Mas ele te mostra, ó, quantas horas você está no YouTube. Ah, não, mas tem culto da bispa que tem 3 horas. Ok, então beleza. Então aqui, esse YouTube, então, tudo isso é culto, é programa, ótimo. Ou não. Não, porque aqui ó, tem tantas horas aqui em TikTok, Instagram. Não. Então, é produtivo esse tempo? Está sendo bom para o meu trabalho? Não sei. Ou não, eu estou lá só
Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Eu estou só me distraindo. Eu só estou querendo relaxar a cabeça. Você sabe que o relaxar a cabeça, o distrair, é a coisa mais, burra que eu posso fazer? Porque não é isso que a gente aprende com a palavra. A gente aprende com o Senhor ensinando Josué. Josué, não fica com a sua mente livre, Josué. Josué, não fica com a sua mente distraída, Josué. Josué, não fica querendo relaxar não, Josué. Mas não se aparte, não deixe de falar das palavras dessa lei. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Ou seja, quando eu tenho um foco, eu não estou distraído. Porque eu tenho um foco. Então a gente não se distrai, a gente tem foco. E não é que você não vai ter um dia que você vai botar um filme lá com a sua família, ou que você vai botar alguma coisa, que você quer divertir, mas você não vive assim. As pessoas vivem o tempo todo, às vezes está falando com você, está olhando o celular. Está lá com o filho, com o celular. Está com a esposa, com o marido, está lá com o celular. O problema é o celular? Não, o problema sou eu. O celular é uma ferramenta, você paga a conta, você manda mensagem, você consegue falar com 200, 500 pessoas, 200 mil pessoas por dia, porque é rápido. Antigamente não tinha telefone, o pessoal não tinha muito carro, a gente lembra. Às vezes, antigamente você gastava um dia para fazer 2, 3 coisas. Você gastava um tempão para ir no cartório, outro tempo, sei lá, no banco, você ficava na fila do banco, não sei quantas horas. Hoje você faz tudo rapidinho. Então assim, o negócio veio para a gente otimizar as coisas. Você não fica mais 2 horas na fila do banco, mais 40 minutos da lotérica, mais 1 hora lá no cartório, e vai longe, e vai para o outro lado, e pega um ônibus, e vai... Não, daqui você faz tudo. Daqui você faz tudo. Então assim, não era para melhorar? Pois é. Não está estranho isso? Parece que hoje as pessoas fazem menos do que faziam antigamente, tendo muito mais recursos do que antigamente. Olha o nível de excelência do Davi. O cara lutava, então vamos supor, o cara era bom nas artes marciais, ele tocava muito bem o instrumento, estava limpo, falava bem, era bem articulado. Hoje em dia, um bando de gente, tudo corcundo, preguiçoso, não tem excelência em nada, tudo é difícil. Quer parar de estudar para ser youtuber? Mas está piorando. E lá não tinha água encanada, toda a comida tinha que fazer no dia. Então tem coisa muito errada aí, né? Então assim, eu reclamo da minha vida, eu quero uma vida extraordinária, uma vida incomum. Eu não consigo tratar bem, só ser gentil, só ser educado com a minha família. Sair do vício do celular, ler 20 minutos a Bíblia, treinar 1 hora. Sabe por quê? Porque a parte mais difícil não é fazer tudo isso. Fala, a parte mais difícil é controlar aqui. Faz isso, é controlar aqui. É controlar a minha mente. É dar uma ordem. É decidir. É isso. Essa é a parte mais difícil, só isso. A parte mais difícil é essa. Eu vi uma vez um cara falando que se eu trabalhar 10% a mais, mas é claro que não é ficar lá sentado no escritório 10% de tempo a mais. É trabalhar, é foco, é concentração, é eficiência. Então se eu trabalhar 10% a mais, com mais eficiência, 10%, então vamos lá. Talvez isso te dê aí, meia hora no seu dia a mais. Vamos supor, 10%, não é pouca coisa. Então vamos supor, você chega 15 minutos mais cedo no seu trabalho e sai 15 minutos depois. E trabalha o dia inteiro no alto nível. Se você aumentar 10% na sua carga de trabalho, você aumenta em 40% o seu dinheiro, o seu faturamento. Então assim, não é um bicho de 7 cabeças. É quando a gente toma decisões.
de parar de reclamar, parar de falar que é difícil e simplesmente fazer o que tem que ser feito. Então 10% que eu aumento já me retorna 40% de lucro. Então, o problema é esse, é o novo. O novo é desconfortável. O novo dá medo, o novo assusta. Por quê? Porque é novo, só isso. Porque não é familiar, porque eu não estou acostumado com aquilo. Tudo, tem gente que, não tem aquelas pessoas que falam, né? Não, eu estou esperando ficar bom ou ficar perfeito, ou esperar o momento certo. Não é assim que as pessoas falam? Sim ou não? Existe alguma coisa que você vai fazer pela primeira vez que você já é perito? É só a gente entender isso. Quando você bota a cara no negócio e bota força, você vai ficar bom uma hora, mais cedo ou mais tarde. Mas se você nunca faz, esse momento perfeito nunca vai chegar. Porque sempre será novo. Tudo que você começar, você vai ser inexperiente. É assim mesmo. É igual esses dias a Mariana me mostrou um vídeo, né? Do primeiro filho. O primeiro filho comendo o iogurte assim na mesa, bonitinho, com colherzinho e tal. Educadinho. Aí mostrou lá, o segundo filho. Tinha um menininho lá jogando iogurte no chão e lambendo. Assim. Porque o primeiro filho, você acha que tudo ele vai morrer, né? Tudo ele vai, né, não vai sobreviver. Nada, os bichinhos são fortes, se vira bem e tal. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque é novo. Simples assim. No segundo filho, aquela mãe já está mais segura. Já não está mais com aquele monte de medo, tudo vai cair, tudo vai morrer, tudo vai ficar doente e tal. Não, não, não. Calma. Não é bem assim. Então, tudo que a gente for começar, aquilo é novo. Só porque é novo. E quando é novo, é desconfortável, dá uma aflição. Mas isso não significa que novo me deixa incapaz. Não quer dizer que você é incapaz só porque é novo. Só porque você está com medo. Só porque isso é desconfortável não quer dizer que você é incapaz. Pelo contrário. É simplesmente mais um desafio que você vai ficar bom. Mais um rompimento que você vai ter. Mais uma habilidade que você vai desenvolver. Então é isso, pessoal. A vida é justa. Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E se nós entendemos isso, nós vamos entregar muito mais. Nós vamos entregar muito melhor. Nós vamos ter a mente, o pensamento, o comportamento que realmente as pessoas incomuns entregam. Ou as pessoas extraordinárias entregam. Por quê? Porque elas tomaram uma decisão. Elas deram uma ordem. Elas não apresentaram motivos. Elas simplesmente tomaram uma decisão. Então tome essa decisão. Nós falamos de várias coisas aqui. Nós falamos de vários assuntos. E se você sai daqui, ou incomodado com alguma coisa, ou na sua mente você já está justificando muitas coisas, não vai mudar nada. Porque desde quando reclamação leva alguém a algum lugar bom? Justificativa é uma razão para você ficar no mesmo lugar. A pessoa que ela não quer mudar, pode prestar atenção. Toda pessoa que não quer mudar, ela apresenta uma justificativa boa. Boa para ela, né? Ela se convence daquilo. Não, meu casamento está assim, porque aí o outro. Não, minha vida profissional está assim, porque é a crise, é o patrão, é a minha área de atuação, porque eu não estudei, é porque me passaram a perna, porque me enganaram, porque eu levei um golpe, porque foi meu sócio. A pessoa apresenta. Eu estou assim, porque eu estou desse jeito, por conta do meu emocional, por conta disso. Não. Então não quero mudar, eu estou apresentando só a justificativa. Então vamos tomar essas decisões. Vamos dar a ordem certa. Vamos nos tornar realmente pessoas incomuns. Os resultados vão aparecer, mais cedo ou mais tarde. Só não pare de plantar, só não pare de perseverar, só não pare de jogar a boa semente. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Eu quero que você, nesses minutos,
Que você fale com o Senhor neste momento. E qual a ordem que você tem que dar? Qual é a ordem que você tem que dar? O que nós precisamos tomar de decisões nesse dia? Você já deu um passo importante, você está aqui. Você enfrentou o desconforto. Isso é muito importante, que a gente só cresce com o desconforto. Mas qual é o próximo passo? Daqui para fora. Daqui para fora, o que nós tomamos de decisões? No seu casamento, com a sua vida espiritual, na sua saúde, com seus filhos, lá no seu trabalho. É tão interessante isso, né? Se você trabalhar com foco e aumentar só 10% nessa carga, que durante o dia 15 minutos você chega mais cedo e 15 minutos você sai mais tarde, só isso, 15 minutinhos. É o tempo que às vezes a pessoa fica perdendo lá no banheiro, no café, qualquer coisa assim. Mas com foco, com eficiência, sem perder tempo, ligando para as pessoas, entregando as coisas, estudando, fazendo o que é necessário, te vem 40% de retorno. Você é visto pelo patrão, você é lembrado pelas pessoas. Dá ordem para você. Dá ordem para você. Qual a ordem que você tem que dar? Não vamos mais ficar falando de dificuldade, não. Vamos falar da solução. O problema da minha vida e a solução da minha vida está em mim. Você é o seu problema e você é a sua solução. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter ouvido isso. O problema está em você e a solução está em você. Não é você tem todos os problemas e o mundo tem alguma solução, mas ninguém te conta. Não, está tudo aqui bem livre, bem aberto, bem revelado para todos nós. Mas nós precisamos dar as ordens certas. Eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou me posicionar, eu vou me disciplinar, eu vou guardar minha língua, eu vou parar de falar assim, eu vou ser excelente. Eu vou dar a ordem. Eu dou a ordem. Quem manda sou eu, não é meu sentimento. Não é esses pensamentos diabólicos, não é a opinião das pessoas. Eu dou uma ordem, eu mando aqui. O Senhor me deu espírito de poder, de coragem. Eu tenho esse poder. Não é o diabo que vai ficar tendo poder sobre a minha mente, a minha vida, tudo. Não, eu vou tirar. Eu dei esse poder para ele, mas eu vou tirar, não vou mais dar. Quais as decisões que você toma? Quais as definições que você decide hoje que você toma? Tome essa decisão. Você dá a ordem. Você dá ordem. Eu vou sair desse celular. Vou tratar bem a minha família. Eu vou sentar aqui, eu vou estudar, vou ler. Vou me esforçar. Vou cuidar da minha saúde. Vou mudar os meus rituais. Nós somos reflexos do reflexo dos nossos rituais. As suas palavras, a sua imagem, a sua vida, os seus resultados revelam quais são os seus rituais. Então, se esses rituais não são bênção, eu tenho que dar a ordem. Eu tenho que dar a ordem de mudança, uma ordem de transformação. Tome essa decisão. Levante ao céu o seu propósito e dê a ordem que você precisa. Dê a ordem da mudança, dê a ordem da transformação que você precisa. Levante ao céu a sua voz, o seu pedido, os seus olhos,
e creia na mudança. Dê ordem, dê ordem. Nós vimos aqui pessoas extraordinárias, porque elas decidiram não ser comuns. Elas decidiram ser pessoas diferenciadas, buscar a Deus de uma forma diferenciada. Tudo que estava nas mãos delas não entregavam de qualquer jeito, mais ou menos, fora do prazo, meia boca, não. Entregavam com excelência, entregavam mais do que era pedido, surpreendiam, trabalharam. Esse espírito diferenciado, esse espírito poderoso, esse espírito de ousadia, esse espírito de excelência, de coragem. Então declare isso. Declare isso. Eu dou essa ordem, Senhor. Eu dou essa ordem. Eu já vou. Eu já entendi. Eu já sou assim. Eu já estabeleci isso na minha vida. Eu já estabeleci isso no meu caráter. Eu já estabeleci isso na minha rotina. Eu vou agir dessa maneira. Eu não vou mais fazer dessa forma. Eu vou agir dessa maneira. Eu não vou agir dessa forma. Eu dou uma ordem. Eu dou uma ordem, eu não fico mais apresentando motivos, eu não fico aqui apenas reclamando das coisas, não. Eu dou essa ordem, a ordem de vencer, a ordem de ser excelente, a ordem de buscar coisas maiores, parar de apresentar motivos, desculpas para minha vida não caminhar. Não, eu vou dar a ordem. Eu sei que o Senhor já está me respondendo, eu sei porque eu estou plantando a boa semente. Eu posso não ver resultado hoje, ou amanhã, ou até a semana que vem, mas eu sei que eu verei, porque eu vou plantar a coisa certa, porque tudo que o homem semear, ele também colherá. Então eu vou plantar a coisa certa. Muitas vezes eu plantei a coisa errada, por isso que eu estou colhendo a coisa ruim. Já perdi muito tempo, eu não quero mais perder tempo. Eu vou plantar a coisa certa. Pode ser que os meus olhos não estão vendo, porque quando eu planto alguma coisa, essa semente não germina, a planta não sai do solo, não aparece em 2, 3, 4, 5 dias, um mês. Ela leva um tempo, mas eu sei que lá dentro um processo está acontecendo, raízes estão formando, coisas estão acontecendo, e eu sei que logo vai aparecer. Então eu vou crer, Senhor, eu creio. Eu posso não estar vendo agora, mas eu não vou deixar a minha fidelidade, eu não vou abandonar a minha fidelidade, eu não vou deixar de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Eu não vou ser o melhor no meu trabalho, eu vou ser o melhor no meu casamento, eu vou ser o melhor na minha vida, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar, não vou mais me maltratar, eu não vou mais me descuidar, eu não vou ser uma pessoa relaxada, eu não vou ser mais uma pessoa procrastinadora, eu não vou ser mais uma pessoa preguiçosa. Eu vou fazer o meu máximo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou crer na palavra, eu vou obedecer a palavra, eu vou ficar com a palavra, em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. Eu dou essa ordem, Senhor, eu dou essa ordem, eu vou me organizar da forma certa. Eu já falei tantas vezes isso, Senhor, mas eu não cumpri. Mas eu entendi, Senhor, eu entendi, eu não posso me enganar mais. Eu não posso mais me enganar, Senhor. A sua palavra diz que eu não posso me enganar. Eu não posso brincar com o Senhor. Eu não posso zombar do Senhor. Eu não posso aqui ficar falando uma coisa e esperar que o Senhor vai fazer tudo. Não, o Senhor quer pessoas resilientes. Se o Senhor desse tudo que a gente pede, a gente não seria resiliente, muito menos nós não amaríamos o Senhor. Essa é a realidade. Porque a gente não ama o Senhor porque o Senhor nos dá tudo. A gente tem que amar o Senhor porque o Senhor é. Porque as coisas mais importantes da minha vida vieram do Senhor. Se eu estou vivo, é graças ao Senhor. Se eu tenho saúde, é graças ao Senhor. Se eu posso mudar a minha vida, é graças ao Senhor. Então um carro, uma casa, um aumento no salário, isso é tão pequeno perto do que o Senhor faz por mim. Mas o Senhor tem isso para mim também. O Senhor tem uma vida plena, uma vida abundante. O Senhor abençoa o justo, o Senhor abençoa aquele que o Senhor ama, aquele que te ama, com riquezas e honra. Então o Senhor quer sim que nós venhamos a desfrutar do melhor dessa terra. Se quiserem ouvir, comereis o melhor dessa terra. Nós vamos comer o melhor, Senhor. Mas nós vamos pagar os preços certos, porque o Senhor quer homens e mulheres fortes, que conquistam, que são guerreiros poderosos, que são impactantes, que influenciam, que têm o que agregar às outras pessoas.
Uma pessoa que recebe tudo de graça, não tem história, não tem o que passar para as outras pessoas. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente dê testemunho, que a gente dê testemunho do Senhor, das mudanças, das bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então o Senhor é glorificado na riqueza, na saúde, na prosperidade. O Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto. Nós vamos dar, Senhor. Nós vamos dar. Nós cremos. Eu peço, Senhor, que cada um, Senhor, tome decisões. Todos os dias é dia de decisão. De novas decisões ou de firmar as boas decisões. Às vezes boas decisões já foram tomadas. Nós só precisamos fortalecê-las ainda mais. Mas talvez há outras que ainda nós não tomamos. Mas que nesse dia, Senhor, eu creio que entendimentos aconteceram e que a mente foi aberta de muitos, Senhor. Eu te peço. Abençoa cada um que aqui está. Abençoa, meu Pai, cada um que está à distância, pela transmissão. Que possamos sair daqui ser muito mais fortes, muito mais abençoados, corajosos, íntegros, inteiros no Senhor, meu Pai. Muito mais com esse espírito excelente. Em nome de Jesus. Fala profundamente aos corações, nos ajuda, meu Pai, derrama da sua graça, nos ajuda em todas as nossas dificuldades, Senhor. Nos ajuda em todos os nossos desafios, que a gente aprenda a ter paciência, que a gente aprenda a passar pelos processos. Não existe atalho, existe processo. Que a gente aprenda isso, Senhor, e que independente do que os nossos olhos estejam vendo, nós continuamos no foco certo, como esses homens que nós falamos. José ficou lá, independente, na prisão, humilhado, sozinho. Ele continuou mantendo a integridade dele. Nós vemos Davi, perseguido, injustiçado, mas ele manteve a integridade. As pessoas viam e falavam de Saul. Ele nunca permitiu que falassem de Saul. Ele nunca permitiu que desrespeitassem Saul. Ele sempre honrou uma pessoa que nunca tinha honrado ele. Porque nós nunca vamos perder, Senhor. Nós nunca perdemos em fazer o certo. Nós nunca perdemos em plantar a coisa certa. Nós nunca vamos perder em honrar a sua palavra. Nós nunca vamos perder em manter a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa comunhão com o Senhor. Nós nunca vamos perder nada em fazer o que é certo, meu Pai. Por mais que o mundo pregue ao contrário, meu Deus, que nós temos que tirar vantagem, que temos que aproveitar as coisas. Não, Senhor. Nós vamos pagar o preço certo. Nós vamos ter uma vida íntegra. Nós vamos chegar ao final da nossa vida como Samuel, como Josué, como Moisés. Pessoas ilibadas que ninguém tinha o que falar daqueles homens, porque eles plantaram uma vida toda de forma intencional. Eles não faziam o que era gostoso, eles faziam o que era preciso. Eles não faziam o que os outros achavam que eles tinham que fazer, eles faziam o que eles sabiam que eles tinham que fazer, porque eles aprendiam com o Senhor. E é isso que nós temos que fazer, Senhor. O mais tarde, nós vamos terminar com a nossa vida limpa, com um legado, com integridade, podendo ter influenciado milhares, milhões até de pessoas, meu Pai, através do nosso testemunho, através do nosso caráter, porque o mundo precisa de pessoas de caráter, o mundo precisa de homens e mulheres de Deus, de pessoas de princípios, de valores, de pessoas incomuns, meu Pai. E pessoas incomuns são aquelas que se parecem com o Senhor, são aquelas que têm um espírito excelente, que se parecem com o Senhor, porque tudo que o Senhor faz é muito bom, é perfeito. Então tudo que nós fizermos tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser ótimo, tem que ser excelente, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos pela vida. Eu peço que o Senhor fale profundamente aos corações, que o Senhor nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.